Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a analisar uma ação, saber se está na hora de comprar, se compensa segurar por longo prazo, se você vai receber seus dividendos, que são os seus lucros da sua parte de ações, ou se está na hora de desfazer mesmo, está na hora de vender porque a empresa mudou seus valores e não está dando mais lucro. Hoje a empresa que nós vamos analisar, que não é uma recomendação de compra, é apenas um exemplo de uma análise que vocês vão fazer com qualquer tipo de empresa. Vai ser na empresa chamada Ambev. Tem algumas cervejas e refrigerantes aí no mercado. É uma empresa já consolidada, muitos anos no mercado, todo mundo conhece. Então vamos começar uma análise por ela. Uma análise que eu gosto de fazer, um indicador que é bom você observar para saber se uma ação é boa ou ruim, é o seu campo de atuação. Ela atua num setor que é um setor que não depende muito do governo, ela consegue girar bastante, inclusive nessa época de crise, de pandemia, os lucros dela caíram igual qualquer outra empresa, mas não caíram tanto. O setor de aviação, por exemplo, é um setor que é muito atingido por crises políticas de uma companhia aérea, por exemplo, não poder pousar em certo país. Ele é muito atingido por crises econômicas. Quando certa moeda está desvalorizada em relação à outra, os voos caem. E como eles trabalham com uma margem de lucro bem pequena em relação ao seu patrimônio, isso quer dizer que qualquer crise eles têm muitos problemas. Inclusive nessa crise agora da pandemia, teve empresa aérea gigantesca que quebrou. Então, além de você analisar certos indicadores da empresa, você tem que analisar o setor que a empresa atua. Isso é muito importante. Além da diversificação, que é investir em diversos setores. Então, hoje, o setor que nós estamos analisando é o setor de bebidas. Então, no setor de bebidas, esse setor está onde? Ele está em restaurantes, ele está em bares, ele está em supermercado. Então, assim, está para todo lado e está acessível a todo mundo. Então, você consegue até acompanhar melhor esse tipo de empresa. Então, vamos para o primeiro indicador. O preço-lucro. O preço-lucro da Ambev hoje está em R$ 22,50. Isso significa o quê? Que se você comprar uma ação dela, você vai gastar 22 anos e meio para poder pegar esse dinheiro de volta em dividendos. Mas por quê? O preço da cotação dela hoje está em R$ 12,75. Então, ela está num preço razoavelmente baixo em relação aos últimos 12 meses. A mínima dela nos últimos 12 meses foi 11,03. E a máxima 19,22. Então, se você pegar a mínima nos últimos 12 meses e a máxima nos últimos 12 meses, você vai ver que ela está num preço bom. E os indicadores dela estão positivos. O LPA, que é o lucro por ação, ele está em 0,57, que é o lucro dividido pela quantidade de ações. Então, é o lucro por ação. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ele está em 12,1%. Quanto maior o ROI, melhor. Quanto maior o retorno sobre o patrimônio líquido, com certeza é melhor. O LPA, se ele estiver negativo, significa o quê? Porque a quantidade de ações não tem como ser negativa. Então, se é o lucro por ação, significa o quê? Que ela está com dívida. Ela não está com lucro, ela está com prejuízo nos últimos tempos. Então, o LPA positivo já é um bom indicador. Para você comparar se é um lucro por ação bom ou ruim, você tem que comparar com empresas do mesmo setor. Sempre você compara com empresas do mesmo setor. Não dá para comparar uma empresa de bebidas, por exemplo, com uma do setor bancário, com uma com o setor de aviação. Não tem jeito, é cada um no seu setor. Um outro indicador que eu gosto de observar é o Dividend Yield. Ele está em 3,8%. Está razoável. Tem algumas empresas que estão em 8%, 10%, 11%. Esse daqui está um pouco abaixo devido ao quê? Devido a essa perda de lucro nesse período de pandemia. As empresas todas diminuíram o lucro. Isso quer dizer que vai diminuir o dividend yield, já que ele é o dividendo pago por ação. Mas 3,8 ainda tá aceitável. Quando ela voltar ao preço, ao patamar normal, como nós analisamos no início do vídeo, que o patamar dela estava em 19,22, que foi a máxima do último ano, com certeza esse dividend yield vai aumentar. Um outro fator que nós temos que observar é a dívida. Ela tem uma dívida bruta de 6 bilhões e 782 milhões. Porém, o seu patrimônio líquido está em 73 bilhões. Ou seja, está muito positivo. Essa dívida deve estar girando em torno de
algum empréstimo, algum financiamento, alguma ampliação. Então não vale a pena você ficar quebrando cabeça por conta disso, já que ela está bem positiva comparado com o seu patrimônio líquido. Além do que o lucro dela nos últimos 12 meses foi de 8 bilhões e 915 milhões. Então está muito satisfatório esses dados. Então tudo que a gente viu aqui está indicando para uma compra. A empresa está num patamar bom comparado no preço dos últimos 12 meses. E essa é uma empresa para quê? Para vender no curto prazo ou segurar para o longo prazo? Eu acredito que uma empresa desse patamar, com essa consolidação no mercado, uma empresa já antiga, você tem que segurar para o longo prazo. É uma empresa que você tem que viver de dividendos dela para o resto da vida. Vai comprando ação, e cada vez o seu patrimônio vai multiplicando por 2, por 3. À medida que a empresa cresce, seu patrimônio cresce. Esse tipo de empresa tem o padrão de adquirir novas empresas. Então, a partir do momento que começa a surgir novas empresas no mercado, ela vai adquirir essas novas empresas, vai ampliar, vai crescer e as suas ações continuam subindo. Você vai ganhar de dois jeitos. Você vai ganhar com a valorização da sua ação e os dividendos acompanhando essa valorização, já que ele é pago em relação ao lucro da empresa. Se a empresa cresce, os dividendos crescem. Na Bolsa de Valores, as ações são representadas por 4 letras e um número. Esse número significa se a ação é preferencial ou ordinária, mas esse é assunto para um próximo vídeo. O que interessa é você saber qual é o tick da Ambev, que é ABEV3, ABEV3, certo? E além disso, você vai estar me perguntando, João, mas como é que você acessa esses dados? Como é que você sabe esse preço por lucro, esse ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido? Como é que você sabe esses dados? O nome do site chama Fundamentos. Você só precisa colocar o tick da ação e ele vai te falar tudo sobre a empresa. Ele tem balanço, ele tem um balanço em Excel, se você quiser ser bem mais específico, mas eu te garanto que não precisa. Você tendo esses dados já resumidos para você, você já consegue identificar se uma empresa é boa ou ruim, principalmente se você comparar ela com empresas do mesmo setor, para você saber qual que é a melhor ali do setor para você investir. Você tem que investir sempre na melhor de cada setor. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Curte, comenta e compartilha. E manda para aquele amigo, aquela amiga sua que está precisando aprender a investir. Até mais.